Beleza. Então vamos aqui de novo. Quem concorda a gente terminar um pouquinho mais cedo hoje? Aí levanta a mãozinha e semana que vem a gente repõe essa parte. Pode levantar a mãozinha aí, quem quiser. Um, dois. A gente termina hoje uma meia hora. Três, quatro, cinco. Quem quiser. Quem votar a favor, né, a maioria, eu vou fazer isso. Aí semana que vem eu estico um pouco mais a aula. Mais alguém, pessoal? Débora, Esther, Jonathan, Miguel, Jorge, José, Manuel. Até agora tá empatado. Até agora tá empatado. 16, 16 pessoas. Até agora tá empatado. Tá 8-8. Tem mais alguém que não vai votar? Será que eu tenho que dar o voto de Minerva? Então, beleza. A gente terminou hoje mais cedo. Ah, 9. Beleza. Então, por causa de um voto, a gente começa hoje mais cedo. E aí na próxima semana a gente termina, tá? A gente prorroga um pouco mais por causa dessa visita que a gente teve hoje. Então, beleza. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Então, vamos começar. Gente, uma das coisas que a gente mais se depara com questão de formação de um técnico hoje é a questão de capacitá-lo para que ele possa fazer o quê? A melhor instalação elétrica possível. E falo na questão predial. E não somente na questão predial, porque na próxima UC vocês estarão, né, entrando em contato com as instalações elétricas industriais, tá ok? Vamos falar um pouco mais sobre motores, do tipo de corrente contínua, corrente alternada, inversores de frequência, CLPs e coisas do tipo, beleza? Então, vamos começar. As instalações elétricas prediais, elas têm como objetivo fornecer energia cada vez mais clara, evidente e segura para as nossas o quê? Residências, ou também áreas de comércio, distribuição e áreas econômicas e tudo o que envolve a questão da sociedade. Por isso, o técnico ele tem como prerrogativa, neste caso, conhecer a fundo a questão da planta, né, com que ele está lidando, os componentes físicos com que ele vai estar lidando e também como que serão feitas essas instalações para que ele possa desempenhar o melhor planejamento possível, tá ok? Por exemplo, nessa questão aqui, eu tenho que uma casa, né, uma residência, onde eu tenho circuitos terminais, eu tenho quadro de distribuição, ramal de ligação, que são as fiações, eu tenho quadro medidor, os circuitos de distribuição e o eletrodo de aterramento, que nós aqui sabemos muito bem que quem regulariza é a norma 5410, ok? Beleza. Uma das coisas que o técnico, o engenheiro, principalmente civil e eletricista, tem que ter em mente, é a questão do quê? Da análise dos circuitos com que ele está lidando, tá? Onde eu tenho que ter o quê? Conhecer o tipo de equipamento que eu estou lidando, que eu vou lidar lá dentro, como, por exemplo, chuveiros, fornos, tudo que envolve os equipamentos eletrônicos, que nós chamamos de massa, tá? Para que eu possa fazer o melhor aterramento possível. E aonde o quê? A fase e o neutro e também o fio responsável pela fiação, o envio de energia, perdão, possam estar conectados da melhor forma possível, ok? Muito bem. Qual que é o grande problema nos dias de hoje? É que grande parte dos técnicos hoje em dia, em muitos casos, não tem feito esse tipo de instalação da melhor forma possível. O que a gente mais vê de reclamação são quadros de distribuição que não foram instalados da melhor forma possível, tá ok? Onde
o neutro não está bem conectado, o fio de proteção e também o fase não estão conectados da melhor forma possível, ou então utilizando equipamentos que necessariamente não seriam utilizados numa instalação elétrica predial. E tudo isso por quê? Porque hoje em dia tem gente que acha que mexer com eletricidade é única e exclusivamente uma questão de tentativa e erro, quando não é. É necessário ter conhecimento da planta e daquilo que você vai mexer. Pois muito bem, a fim de atender esses requisitos, eu tenho que ter o quê? As noções de infraestrutura do local, onde vai ser transmitida a energia, onde os eletrodutos estão passando, as caixas de passagem, onde ficam os medidores e também os cabeamentos e suportes para que eu possa fazer a melhor fiação possível, melhor instalação possível. Eu tenho que conhecer a medição e os requisitos de proteção, como disjuntores, relés, fusíveis, DPS e tudo mais, a rede de cabeamento e também o controle, né, que são sensores, aplicativos, interruptores, tomadas e tudo mais, tá ok? Dentro do nosso escopo, né, a política que regulamenta tudo isso, nós temos as diversas normas que regulamentam tudo isso. Como eu citei, eu tenho a NBR 5410, que útil para instalações elétricas de baixa tensão, a 5444, que mostra quais devem ser os símbolos gráficos que essas instalações precisam, e também a NR10, que viabiliza sobre segurança em serviços de eletricidade, como equipamentos, como também o modo que você tem que medir e tudo mais. Beleza, que nós vamos tratar mais adiante. Muito bem. Em questão de infraestrutura, a infraestrutura, como eu mencionei aqui, é um dos aspectos que o técnico, o engenheiro, ele tem que conhecer com o objetivo de proteger os fios, né, e as instalações que serão feitas para que nenhum equipamento ocorra o quê? Sobrecarga ou sobrecorrente e venha a queimar. Por isso, dentre esses processos, a instalação, a infraestrutura, se constitui como a parte base para que sejam instalados os dispositivos elétricos da melhor forma possível e que venham a facilitar a sua o quê? Manutenção posteriormente, tá ok? Dentre esses fatos, se destacam o quê? Os eletrodutos. O que são os eletrodutos? São as tubulações, como diz aqui, de materiais diversos, principalmente vindos de PVC, aço ou alumínio, que servem para proteger e direcionar os fios e cabos elétricos. Da onde que surge essa questão de proteção? Vem da segunda lei de Ohm, onde a resistência desse cabo é determinada pelo comprimento, pela resistividade, o comprimento dividido pela área. Tudo por questão de quê? Preservar ao máximo possível a resistividade que esse fio vai ter para que ele conduza a eletricidade da melhor forma possível. Então, isso aqui serve como o quê? Questão de proteção. Eu tenho as caneletas, tá? Que são elementos de estrutura retangular, feitas de plástico ou metal, que são fixadas na parede e permitem a passagem dos cabos elétricos. Também uma forma de proteção. Perfilados são elementos de metal com formatos variados e podem ser utilizados como suporte de fixação dos eletrodutos, caneletas, caixas de passagem. Leitos, que são suportes também planos para fixação de cabos elétricos instalados em tetos, lajes e em locais de difícil acesso. Eu tenho as bandejas, que são estruturas metálicas com formato de bandeja para acomodar os cabos elétricos e organização e manutenção de modo a facilitar. E tem as tubulações, o quê? Embutidas, que são feitas de PVC ou de metal, que são embutidas na parede e no piso, que permitem a passagem de cabos elétricos de forma discreta. Um ponto muito importante. Aqui no Brasil, as nossas instalações elétricas,
né, que a prefeitura faz é por meio de postes, correto? Em países como países da Europa, por exemplo, essas tubulações, elas são embutidas. Elas são vias o quê? No asfalto, via calçada. E aí você pergunta, mas professor, isso aqui dá certo? Sim, dá certo. Porque além do PVC que eles utilizam, um material que é muito bom com questão de proteger, eles também utilizam um material que visa o quê? A isolar eletromagneticamente toda o quê? Campo elétrico ou campo magnético que aqueles fios irão promover durante o seu funcionamento. É por isso que quando você vê países como França, Itália, países da Europa mesmo, o que? As linhas elétricas são feitas subterraneamente, diferentemente aqui do nosso país, que vocês veem no seu cotidiano, ok? Então, esses são alguns dos materiais que nós utilizamos. Esse é o fio que é utilizado para parede, cabeamento para laje, cabeamento subterrâneo. Cada um com o seu tamanho, com o seu diâmetro, justamente para fazer o quê? Proteger a fiação, tá ok? E aqui nós temos um quadro, perdão, simples, onde eu tenho aqui a haste para o, perdão, a haste para que faça o quê? O aterramento, correto? Do medidor e também aqui do quadro. E as diversas localidades com que os painéis, né, no caso aqui, vão ser o que correr essa fiação. No caso aqui seriam as tomadas, beleza? Em questão de ferramentas e equipamentos, nós temos diversos tipos de ferramentas e equipamentos que nós utilizamos para colocar a mão na massa. Dentre eles, nós temos os alicates, que são ferramentas imprescindíveis para instalação elétrica e que são muito utilizados para cortar os fios e cabos e fazer emendas e conexões, tá, de diversos tipos. Nós temos as chaves de fenda ou Phillips, que são as chaves de fenda utilizadas para soltar ou então apertar os parafusos, diversos do que necessidades. Nós temos os multímetros e alicates amperímetros, que servem justamente para o quê? Diagnosticar a questão da instalação elétrica, fazer as medições como corrente elétrica, tensão e resistências, tá ok? Muito utilizados. E tudo isso para quê? Para que eu possa transmitir ao meu cliente quais os condutores elétricos ele pode utilizar e quais são os melhores, beleza? Um ponto muito importante. Os fios de cobre, eles são muito visados, principalmente no mercado negro. Tanto é que você vê em alguns telejornais, né, cidadãos que tentam subir aí nos postes para tentar arrancar cobre. Por quê? Porque ele é um bom condutor de eletricidade. Então, a nuvem eletrônica dele disponibiliza o quê? Maior fluxo de elétrons, beleza? E muito caro no mercado negro. Mas nós temos tipos de condutores elétricos. São diversos tipos, tá ok? Eu tenho o tipo duplex, em que eu tenho uma fase e um mensageiro em formato neutro. Eu tenho triplex, com duas fases e um mensageiro. E eu tenho o quadruplex, que são três fases e um mensageiro, que é o neutro. Cada um deles tem a sua especificidade, certo? Cada resistência ou cada construção depende do que você vai utilizar aqui, ok? Tudo isso dependendo da sua alta condutividade elétrica e da sua resistência à corrosão, beleza? Eu tenho que analisar também, quando eu for analisar uma instalação elétrica, a secção transversal, lembrando sempre do que eu tenho que primar pela minha resistência que esse cabo vai me proporcionar. E tudo isso advém da segunda lei de Ohm, que Rho é igual a L dividido pela área. Ou seja, resistividade vezes o comprimento dividido o quê? Pela área.
tá ok? E não se esqueça, se a minha área está em milímetros, meu comprimento está em milímetros, a minha área está em milímetros quadrados, tá ok? Tudo isso para garantir a segurança. E tudo isso também já é calculado, já é determinado. Se a minha secção, ou seja, a minha área é de 1 milímetro quadrado, eu tenho que ter neste fio, tamanho da bitola, de diâmetro de 1,13 milímetros. Tudo isso já é determinado. Se é 1,5, 1,38 mínimo. Se é 2,5, 1,73. 4, 2,26. 6, 2,76. 10, 3,57. E 16, 4,52. Beleza? Por quê? O isolamento, ele é muito importante. O que que acontece? Dentro da física, nós temos o que nós chamamos de lei de Gauss. Lei de Gauss, que diz o seguinte, que o fluxo elétrico que atravessa um condutor, ele é diretamente proporcional à carga pela permissividade elétrica do meio. Beleza? E tudo isso diminui quando eu tenho uma constante de um material. Então, quanto mais eu quero isolar o meu material, o meu fluxo ele tem que se aproximar. Deixa eu melhorar aqui. O meu fluxo ele tem que se aproximar ao máximo possível de zero. Professor, é sempre zero? Não. Porque nem todo material ele é suficientemente perfeito para equilibrar o quê? Essa questão dessa balança. Você não vai ter um isolante perfeito, tá? Mas que vai tender a um valor muito próximo de zero. E é por isso que é para garantir essa questão de isolamento que nós temos o quê? O PVC, o polietileno e a borracha. O polietileno, ele é um material utilizado principalmente na fabricação de caixas de isopor. Só que ele vem com o quê? O nome poliestileno expandido. Ele serve para conservar a temperatura, mas se for somente o poliestileno, serve justamente para quê? Para evitar que o fluxo ele seja diferente de zero. Ele faz com que o fluxo seja aproximadamente zero, ou seja, o fluxo de cargas tem que se concentrar justamente no condutor, no fio, enquanto que essa casca aqui visa o quê? A proteger. É o que nós vemos hoje em dia, uma semelhança com as fibras ópticas, tá ok? Aquela casca que vem na fibra óptica, quem mexe com ela, vem justamente para quê? Para proteger o material contra impactos e também contra os roedores, beleza? Muito bem. Dentro desse parâmetro, nós temos as questões das cores, que os condutores elétricos devem ser identificados durante a instalação e também a simbologia. Pois muito bem, quando eu estiver com um fio da cor verde ou amarelo, é o terra. Quando for vermelho, seja ele mais escuro ou mais claro, tanto é vermelho, preto ou marrom, ele vai ser a fase. Enquanto que o neutro, ele pode vir ou na cor azul mais clara, ou então na cor branca, mas geralmente ele vem numa cor azul bem mais clara. Como simbologia, eu tenho aqui a fase, eu tenho o neutro, eu tenho o fio de proteção e eu tenho o retorno. E dentro da instalação, cada uma das cores já tem o quê? A sua direção. Enquanto que o verde e amarelo é a minha proteção, o meu vermelho é a fase, o meu neutro é o azul e o meu retorno, ele pode ser o quê? Preto, bem claro, bem escuro. Tá ok? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Podemos continuar? Pode, professor. Agora tem alguém com o microfone aberto aí, tá dando um eco. Tá dando eco? Quem tá com o microfone aberto? Ah, beleza. Tranquilo, vamos continuar. Agora fechou. Muito bem. Teve alguém que levantou a mão aí.
Alguém levantou a mão? Pode fazer a pergunta, então. Pode falar. Pode falar, pessoal. Alguém? Então vamos continuar. Acho que foi na hora que o senhor pediu para levantar a mão para saber quem queria É, aula mais cedo. então podem abaixar a mão aí, tá bom? Quem quiser. Pessoal, é seguinte, se tiver alguma dúvida, pode me parar que eu vou tentar esclarecer para vocês da melhor forma possível, tá? E voltando, questão do dimensionamento. Uma das coisas que nós mais priorizamos nesse curso, né, seja de técnico, seja de engenharia, é a questão do dimensionamento daquilo que você vai fazer, ok? Então, o que que acontece? Eu tenho dentro de da questão da indústria e também dentro da questão predial, eu tenho o chamado fator de carga. Fator de carga, que determina em porcentagem quanto de carga eu vou receber. Isso principalmente vem para o quê? Para a indústria. Porque você está lidando com equipamentos de quê? Alto desempenho, como motores e tudo mais, beleza? Mas, de vez em quando, o engenheiro calculista, isso mesmo, engenheiro calculista, ele faz esse tipo de cálculo para determinar também quanto de carga que a casa ela pode o quê? Receber também, ok? Tudo para garantir com segurança a instalação, sempre primando por isso. Beleza. Então, o que que acontece? Para ter o meu dimensionamento, tá? Eu tenho que levar em consideração a queda de tensão em porcentagem, quanto que é admissível, a minha tensão de alimentação que está chegando, a minha corrente de projeto e também o comprimento em quilômetros. Muito bem. Aí tem gente que fala assim, mas professor, isso tudo já é pré-determinado para a gente? Sim, já vem em tabela, já vem tudo calculado, tá ok? Isso aqui fica mais com o conceito de curiosidade para você saber como que funciona unicamente. Mas se você quiser já ter essa prontidão, esse aqui já é um fator que determina o dimensionamento da quantidade de carga que você vai receber, tá ok? Aqui eu tenho um exemplo. Supondo que minha queda de tensão seja de 0,04, ou seja, 4%, a minha tensão 220, que eu vou receber, a minha corrente no projeto um patamar de 24,5 e o meu comprimento, né, de 0,015 quilômetros. Era de metros e passou para quilômetros. Então, esse dimensionamento dessa tensão vai ser de aproximadamente 23,9 volts ampere e quilômetro. Tá ok? Muito bem. A questão da instalação. É necessário ter condutores que instalados da melhor forma possível, certo? E que devem ser fixados de forma a garantir a proteção e a segurança, tá, dentro dos eletrodutos para evitar interferências externas. Como eu disse para vocês em eletricidade, cargas elétricas em movimento gera campo elétrico e campo elétrico gera campo magnético, tá ok? Então, o que que acontece? Eu preciso de algo para revestir para que esse campo não interfira no funcionamento de outros o quê? Equipamentos. Por exemplo, quando você vai num hospital e liga a máquina de ressonância magnética, ela justamente opera dessa forma. Quando você entra dentro da máquina de ressonância magnética, a sua diferença de potencial interno, o seu campo elétrico interno é zero, desde que você não tenha nenhum tipo de equipamento elétrico dentro, ok? E mesmo se você tiver, o que acontece? O campo eletromagnético girante naquela hora, ele faz com que todo e qualquer interferência ao seu redor seja dissipado e o seu campo elétrico interno é o quê? Zero. É por isso que capta todas aquelas imagens suas. Agora, se você tiver um metal, por exemplo, uma moeda,
Se você tiver uma aliança, por exemplo, um celular, isso interfere diretamente? Interfere. Por quê? Todo metal conduz corrente elétrica e interfere no campo elétrico magnético, correto? E quando isso acontece, isso aí dá divergência nas minhas imagens, tá ok? É por isso que quando faz esse exame, você não necessita de, é necessário que você retire todos esses equipamentos de metal. Tudo isso para garantir o quê? A proteção e o fluxo elétrico, como eu expliquei aqui para vocês, seja zero. Muito bem. Dentre os dispositivos de proteção, podemos destacar alguns. Eu tenho os disjuntores, beleza? Os disjuntores são dispositivos de proteção que interrompem o fornecimento de energia elétrica em caso de sobrecarga ou curto-circuito. O que acontece, pessoal? Quando há uma tempestade elétrica, na verdade, eletromagnética, o que acontece? Entre a Terra e o céu, entre o céu e as nuvens, as nuvens e a Terra, que eu falo, o chão onde estamos pisando, existe uma diferença de potencial. Diferença de potencial. O que acontece? Essa diferença de potencial, ela é muito grande. É graças a essa diferença de potencial que nós temos os relâmpagos, que são o efeito luminoso. É através dessa conectividade que nós temos o quê? Esse efeito luminoso. E quando o ar se expande, é que nós temos os trovões, que são um efeito o quê? Sonoro. Pois muito bem. Eu tenho uma diferença de potencial muito grande. Como que acontece? Essa diferença de potencial, ela é ligada com a Terra. E o que acontece? Quando entra numa instalação elétrica, eu preciso automaticamente fechar e barrar com que essa sobrecorrente interfira diretamente no funcionamento de um equipamento. Como vocês podem ver aqui num disjuntor, eu tenho uma mola, tá? Em que ela liga uma determinada chave. Essa mola funciona a partir da lei física, da lei. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Lei da indução de Faraday. E depois que eu faço o vejo que é ético, eu implanto meu programa de auditoria, eu faço. Lei da indução de Faraday. E diz o quê? Que todas as vezes que eu tenho uma diferença de potencial, isso vai ser o quê? Isso vai ser proporcional ao número de espiras que este equipamento tem, pela variação do fluxo magnético dividido pelo tempo, só que com uma ação contrária. O que acontece? Quando esta diferença de potencial, que no caso é muito grande, essa chave aqui, ela tem que ser o quê? Fechada. E ela é fechada justamente por quê? Porque é uma diferença de potencial entre essa bobina aqui, esse entrelaço, que fecha o disjuntor, não deixando que essa sobrecorrente passe, ok? E o que acontece? Essa sobrecarga não passa e é por isso que existe esse sinal de menos. É uma ação contrária. Por quê? Eu tenho um fluxo magnético que vai impedir com que essa corrente ela passe aqui para dentro e queime o meu equipamento mais adiante. Tá ok? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Podemos continuar? Sim, pode continuar. Beleza.
Eu tenho outros dispositivos de proteção, que no caso são os DPS, que são dispositivos de proteção contra surtos, tá ok? São dispositivos que protegem os equipamentos elétricos contra os surtos de tensão provocados por descargas atmosféricas, muito utilizados em SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, tá ok? Esse equipamento funciona a partir do quê? Do acúmulo superficial de cargas, onde a quantidade de cargas ela é inversamente proporcional à área, mas a sua densidade ela é maior. Quanto mais carga eu tenho, mais diferença de potencial eu vou ter. Por isso que eles são instalados em quadros de distribuição unicamente para fazer o quê? Com que essa carga diminua ao máximo possível, certo? E que não haja o quê? Aumento de tensão. E por quê? Porque eu sei que quando eu armazeno uma carga, é igual a CV. Se eu considero aqui como constante, que é a minha capacitância, no caso, do meu equipamento, então o que que acontece? Quanto maior a minha carga, maior vai ser o quê? A minha diferença de potencial. E para mim fazer com que haja proteção, essa minha carga tem que ser a mais baixa possível. E o quê? Tem que ser aproximadamente zero. E se ela é aproximadamente zero, a minha diferença de potencial também vai ser aproximadamente zero. Beleza? Pois muito bem. Alguma dúvida aqui, pessoal? Podemos prosseguir? Nós temos os DRs, que são interruptores diferenciais, que detectam corrente de fuga, ou em algumas literaturas que você vai ver aqui, em vez de ser corrente de fuga, você vai ver corrente de Foucault. Corrente de Foucault, tá? Você pode ver uma literatura com esse tipo de nome também. Evitando riscos de choques elétricos e incêndios. Eles são instalados no quadro de distribuição e possuem que, diferentes correntes nominais. Aqui eu tenho um DR com 2 entradas, tá? E aqui eu já tenho um com 4. Então, a simbologia dele é desta forma, onde eu tenho o neutro e a fase, nesse primeiro caso, e eu tenho o neutro e o quê? Mais 3 entradas, L1 e L2, até L3, tá ok? Beleza? E aqui embaixo nós temos o quê? O símbolo N e em cima também de neutro. Nesse caso aqui, esses interruptores que vocês estão vendo é da Schneider Electric, tá ok? Um ponto importante. Professor, se eu quiser simular isso aqui, onde é que eu acho? Você pode achar em alguns programas da Schneider, no próprio site da Schneider, gratuitos, que não são pesados, que você pode fazer o quê? Esse tipo de demonstração e simulação. Muito bem. Nós temos também os fusíveis, que são dispositivos também de proteção, com relação à sobrecarga ou curto-circuito, e eles são instalados em circuitos específicos, principalmente circuitos do tipo RC, resistência com capacitor, beleza? São muito utilizados principalmente nessa parte, tá ok? Principalmente esses tipos de circuitos aqui bem mais simples, tá ok? Muito bem. Nós temos proteção contra descargas atmosféricas,
em que nós temos diversos tipos de dispositivos, como a gaiola de Faraday, a torre de Franklin, que eu vou falar para vocês mais na próxima aula, tá? E os dispositivos de manobra. Mas peço aqui a vocês, encarecidamente, me falem aqui, né, para me lembrar, que eu vou falar sobre SPDA na próxima aula, tá ok? Então, segunda-feira que vem, dia 28, vamos falar sobre SPDA, tá ok? Beleza? Beleza? Pessoal, terminamos faltando 15 minutos e na próxima aula, como foi votado aqui, a gente volta no período normal, tá? 7 horas e eu compenso esses minutinhos aqui a mais, tá ok? Alguma pergunta?